Uau! Que lindo o canto do Zeikon. A natureza é maravilhosa. Janu! Aríssimo. Galera, esses dias eu tava lembrando de uma das primeiras quebras de expectativas que eu tive na minha vida. Eu sou uma criança dos anos 90 e como boa parte das crianças dos anos 90, eu consumia muita televisão. E durante a tarde a programação da TV aberta era uma merda, com exceção de um canal. Tinha um canal que conseguia se salvar. A TV Cultura. Era o único canal que passava desenhos e programas infantis durante a tarde. A programação dos outros canais era basicamente fofoca sobre pessoas que você não tem o mínimo interesse. Mas a TV Cultura não. A TV Cultura tinha uns programas muito bons, tipo Mundo da Lua, Cocoricó, Rá-Tim-Bum, X-Tudo. Mas o meu preferido entre todos esses era o Castelo Rá-Tim-Bum, que é uma parada sensacional que o Brasil produziu. Eu ainda quero fazer um vídeo maior sobre o Castelo Rá-Tim-Bum, mas hoje eu vim para falar sobre um quadro do programa. Esse quadro me encantava muito, eu sei que encantou várias outras crianças, que era o quadro Passarinho, que som é esse? Um abraço, Sandra Nemberg! Brincadeira, galera, não era Sandra Nemberg. A passarinha que as pessoas confundem com ela, na verdade se chama Cissa Meirelles, e a outra passarinha se chama Dilma Campos. Um abraço para essas duas queridas, elas mandam bem demais e com certeza elas estão no meu coraçãozinho e de diversos outros por aí. Enfim, galera, eu sempre amei música, desde criancinha eu já pirava em decorar letras, todo instrumento musical que eu via eu queria tocar, e eu tenho certeza que a culpa disso é de uma pessoa, na verdade, de um pássaro. Mas, a decepção veio quando eu percebi que o passarinho que toca os instrumentos não é o mesmo. Porque na minha cabeça ele era um passarinho fodão, que sabia tocar todos os instrumentos possíveis. E se antes de eu perceber isso você me perguntasse o que eu queria ser, a minha resposta era passarinho do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu não lembro quando foi que eu percebi que o pássaro era interpretado por músicos diferentes, mas foi um choque de realidade que não deu pra ignorar. Como assim a pessoa que eu mais admiro é uma pessoa diferente todo dia? Só que, olha lá, o passarinho nunca me disse que ele era o mesmo. Fui eu que supus isso dele. E a grande questão desse vídeo é justamente sobre a frustração que a gente sente pela expectativa que a gente mesmo cria. Olha esse link que eu fiz. Eu queria ser igual o passarinho e tocar todos os instrumentos possíveis, mas quando eu me toquei que o passarinho era diferente a cada instrumento, eu fiquei desolado. Como assim não é possível alguém tocar todos os instrumentos bem pra caralho? Foi muito triste, o Clebinho ficou desiludido. Nos últimos anos eu venho num conflito pessoal, e o lance basicamente é diminuir as expectativas, porque a minha vida toda eu vivi à base de expectativas. Sempre que eu me disponho a me envolver em algo, eu me envolvo de verdade. Aquele envolvimento nível, essa porra vai dar certo pra caralho, vamos! E nos projetos pessoais isso é ok, até certo nível, né? Porém, até mesmo nos projetos pessoais, dependendo do que eles forem, é óbvio, a gente vai depender de outras pessoas. E aí é que fode tudo. Na época do colégio eu sempre detestei fazer trabalho em grupo, porque a realidade dos trabalhos em grupo é que uma ou duas pessoas farão todo o trabalho e as outras vão fazer o mínimo e achar que estão fazendo coisa pra caralho. Mas beleza, né? Eu terminei o colégio e pensei, suave, chega de fazer trabalho em grupo. Só que aí eu caí no conto do design e o curso de design era basicamente só trabalhos. E muitos desses trabalhos eram em grupo. Então assim, né? Horrível. Na faculdade, eu vi pessoas fazerem umas coisas que... Porra, caralho, merda, bosta, cacete, filho da... Precisa de paciência. Teve um cara que estudou comigo, que toda vez que eu vejo a cara desse paspalho na internet, eu sinto muito ódio. A gente estudou junto numa disciplina que era muito teórica, e a gente tinha um trabalho pra fazer, que era ler um livro e falar sobre ele. Aí eu e a minha amiga Letícia, um abraço, Lê, a gente fez o trabalho todo sozinho, porque esse fudido sumiu. E sabe quando que ele reapareceu? Sabe quando? No dia de apresentar o trabalho. A gente precisava entregar o trabalho impresso, eu mandei no grupo e falei...
tô quase chegando, só preciso imprimir. E aí esse fudido respondeu: deixa que eu imprimo. E na moral, eu me questiono, como que alguém consegue ser tão cara de pau assim? Eu entendo que às vezes a gente se fode, alguma coisa quebra, alguma coisa queima e você ainda tem coisas pra fazer. Mas se isso acontecer, pede desculpas. Chega e fala: errei, fui moleque. Mas não, né? A gente chegou num ponto de alucinação coletiva que as pessoas sempre acham que elas estão certas. E se ela tá certa, ela não precisa se desculpar. Aí eu não sei se é síndrome do protagonista e a pessoa só é um escroto arrogante e acha que o teu tempo vale menos que o dela. Eu realmente não sei, só sei que quando eu vacilo eu me sinto mal e tento no mínimo me desculpar pelo vacilo que eu cometi. Então pra mim é muito doido ver gente que nem que nem se importa. E assim, eu fiz essa associação entre trabalhos de colégio, faculdade, mas isso se aplica a qualquer relação humana. Se você vai se envolver num projeto com pessoas, seja, sei lá, um projeto acadêmico, um grupo de teatro, uma equipe de corridas clandestinas, uma amizade, um namoro, todas essas coisas demandam contato com outras pessoas. E geralmente, nessas coisas é sempre uma pessoa que assume a responsabilidade. As outras pessoas apenas estão lá. Elas não fazem nada, elas não dão ideias, elas não conversam. Elas apenas existem e só por elas existirem, elas acham que isso é muito. Eu vou contar uma coisinha para quem ainda não percebeu. As coisas não são fáceis nem quando a gente se dedica. Algo dar certo sem ninguém envolvido no projeto se dedicar é muito raro. Tô tentando lembrar de algum caso, mas não me veio nenhum à mente. Até mesmo as pessoas que você pensa que elas estão fazendo as coisas apenas por fazer, muitas delas podem estar entregando tanta dedicação naquela coisa e você nunca vai saber. Mas todos os casos de sucesso que eu me lembro, tinha pelo menos uma pessoa com muito sangue no olho. Muito mesmo. Porém, o ideal era que fosse todo mundo que está envolvido no projeto, né? Eu penso em projetos coletivos, como esportes coletivos. Se você vai jogar basquete, são 5 pessoas em quadra defendendo um time. Se só uma delas se mexe, tem como o time dar certo? Pode ser que a pessoa seja muito talentosa, tipo o Michael Jordan no auge, e talvez essa pessoa ganhe algum jogo muito na cagada. Mas ela não vai ganhar todos. Na real, ela vai perder a maioria, com certeza. Aí relações de, sei lá, 2 pessoas, amizade, namoro, etc. É tipo canoagem em dupla. Se só uma pessoa tenta, se só uma pessoa se move, se só uma pessoa se comunica, o outro lado uma hora vai cansar. O outro lado vai falar: vai sozinho com essa merda aí então, porra. Ou não também, porque tem a galera que tá na merda e tá acomodada. E isso pra mim é a coisa mais triste que tem. Enfim, não tem como dar certo se só uma pessoa tenta. Pode não acabar, mas não tá funcionando como poderia funcionar. Se você tem uma amizade, namoro, rolinho, projeto que só você procura, só você tenta, chega uma hora que não vai mais. Que você já nem tenta, porque você já supõe o que a outra pessoa iria responder. Mas você deve estar se perguntando: Janu, o que isso tem a ver com a expectativa? Tem tudo a ver, galera. Porque basicamente o que faz a gente se frustrar com as outras pessoas é justamente a expectativa que a gente coloca nelas. Igual eu falei, eu sou uma pessoa que sempre bota muito empenho nas coisas. Só que se eu sinto que esse meu empenho não é recompensado, eu murcho. Igual um pezinho de maconha, sem sol e sem água. Ou quando uma pessoa que eu gosto muito faz uma coisa que eu considero decepcionante, tal qual eu, criança, percebendo que o passarinho não era o mesmo. Mas a real é que o que falta pra galera é diálogo. Mas é muito difícil dialogar quando todo mundo acha que tá certo, porque admitir que tá errado é pior que morrer pra uma galera. E assim, mudar é muito desconfortável, encarar as próprias merdas é um desafio absurdo, e vai ser horrível lidar com as próprias merdas, até que em algum momento para de ser tão horrível. Chega uma hora que você percebe coisas sobre você e sobre as suas ações, e aí você fica: então é por isso que eu fazia essa porra. E esse momento é muito bom, você aprende a entender as tuas coisas.
Você vai deixar de fazer merda? Claro que não. Você é um ser humano, você ainda vai errar muitas e muitas vezes. Mas com o tempo você vai diminuir muito o número de merdas que você faz. E isso é muito maneiro. Mas eu tô falando de tudo isso porque esses dias eu ouvi um papo no ônibus que eu fiquei incrédulo. Eu boto expectativa errada nas coisas, mas essa pessoa aqui, caralho. Se liga na história, a pessoa é assexual. Mas ela se apaixonou por um safado. E galera, só nisso já tem um primeiro ponto. As expectativas de relacionamento dessas pessoas são completamente diferentes. Uma pessoa sexual vai se importar com várias outras coisas que não são sexo, e um safado vai se preocupar com o sexo. E às vezes vai ser só com isso que o safado vai se preocupar. E eu digo isso com propriedade, porque eu era bem safado. Aí a pessoa tava se sentindo mal porque ela se apaixonou por uma pessoa que não tem nada a ver com ela. E isso é normal, acontece com todo mundo em algum momento da vida. Mas é aquele ditado: errar é normal, persistir no erro é burrice. Eu poderia ter ignorado a verdade quando eu era criança e fingir pra mim mesmo que o passarinho era sempre a mesma pessoa, mas não seria a verdade. E a verdade, meus queridões e queridonas, é uma só. As pessoas não são o que a gente espera delas. Elas são o que elas são. O que a gente espera delas é apenas maluquice da nossa cabeça. É a novelinha que você tá criando. Então não seja o Valcir Carrasco da tua própria mente. Transcendi nessa, hein? Quem pegou a referência pegou. Esse aí é o lance mais complexo e que a galera parece ignorar. Se você é de uma forma, você tem que estar perto de pessoas que cabem na sua forma. Porque todas as pessoas vão ser muito diferentes de nós. Eu passei por coisas que vocês não passaram, vocês passaram por várias coisas que eu não passei, e nós também já passamos por várias coisas em comum. E assim, existem casos que as pessoas são completamente diferentes no quesito vida, mas elas se dão bem. Só que elas se dão bem porque elas conversam e alguma conexão muito forte existe entre elas. Aquele tipo de conexão que vai fazer com que elas superem os problemas que aparecerem e tal. Fofo pra caralho, muito maneiro quando acontece. Mas na maioria das vezes, se você se relaciona com uma pessoa diferente demais, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Tipo uma pessoa que ama dar rolê final de semana. Barzinho, balada, etc. Imagina essa pessoa namorando alguém que pra ela o final de semana perfeito é ficar em casa assistindo filminho, vendo série, sei lá. Ou uma pessoa que ama subir montanha. Imagine que essa pessoa namore alguém que o que ela mais gosta de fazer é ficar em casa jogando Tibia. Não tem como funcionar. Eu tô dando uns exemplos muito aleatórios, mas dá pra ser muito mais específico. Imagina uma pessoa super vegana namorando alguém que seja dono de frigorífico ou churrascaria. Caralho, isso daria uma comédia romântica muito errada. Enfim, vocês estão me entendendo? Tem gente que não dá, galera. Não aceitem migalhas e não aceitem o que vocês não querem aceitar. Então toda vez que você estiver prestes a ser feito de idiota, se olhe no espelho e repita isso. Eu não aceito migalhas. Eu não aceito o que eu não quero aceitar. Já no... Galera, eu quero agradecer 2 amigos que ajudaram na produção desse vídeo. Minha amiga Ana, que me emprestou essa roupinha aqui. E o meu amigo William, que me deu a ideia de usar papel higiênico para fazer os binóculos que eu fingi estar usando no começo do vídeo. Caso você não tenha percebido, era mentira, galera. Eu não tava vendo pássaros, não. Isso aqui é chroma key, ó. A ilusão sendo desfeita. Se valorizem, valorizem o tempo e o esforço de vocês. E é isso. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. O que? Como é que é? Você assistiu até agora e ainda não deixou o like? Aperta o botão aqui embaixo, pô. Não custa nada pra você e você me ajuda. Ah, e se inscreve aí no canal, ó. Só apertar na minha cara. Aperta aqui pra você ver. Ó que doido. Maluquice, né? E eu separei esses vídeos pra vocês também com o maior carinho. Assiste aí.